essa finalidade principal, né? A finalidade pública. Sempre de acordo com o princípio da legalidade, ou seja, obediência à forma prescrita em lei. Né? Os contratos administrativos eles vão ter sempre a finalidade pública e vão ter sempre uma previsão legal para a sua realização. Né? Então, uma característica do contrato administrativo vai ser a forma prescrita em lei. Vai ter sempre que atender um procedimento legal, né? Como já disse antes, em função do princípio da legalidade, atendendo a finalidade pública dentro do procedimento legal. Natureza de contrato de adesão. O que quer dizer contrato de adesão? Contrato de adesão é quando não há possibilidade de negociação entre as partes das cláusulas. Então, a gente já disse antes, há pouco dou licitação antes de falar de contrato justamente por causa disso. Você vai ter no edital lá algumas situações estipuladas, algumas cláusulas estipuladas, e não vai ser possível ao contratado que sejam negociadas essas cláusulas. Quando a gente tem uma situação dessa, a gente fala de contrato de adesão. Vai haver a presença de cláusulas exorbitantes. O que quer dizer isso? A gente não vai obedecer aqueles princípios que estão lá no direito privado, como, por exemplo, a questão da paridade, né, da igualdade entre as partes, ou se buscar essa igualdade entre as partes, como acontece no direito privado. Aqui nós vamos poder haver a possibilidade de cláusulas exorbitantes. Mutabilidade do contrato. Vão ser possíveis algumas alterações no contrato, que a gente vai falar daqui a pouco, que não acontece com o contrato, por exemplo, do direito privado. Então vamos falar, por exemplo, então, da rescisão do contrato administrativo. Se a gente estava falando lá de cláusulas exorbitantes, agora a gente vai dar exemplo delas. Por exemplo, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato. O que quer dizer rescisão unilateral? Rescisão só por uma das partes. E adivinha que parte é essa? No caso aqui, é a própria administração pública. Ela pode, de forma unilateral, ou seja, por sua única e exclusiva vontade, rescindir o contrato com o particular. Nesse caso, se fosse, por exemplo, no direito privado, essa possibilidade ela não existiria, ou se existisse, ela teria uma sanção. Né? Essa sanção, muitas vezes, ela não vai haver no contrato administrativo. Tem também a possibilidade da rescisão amigável, em que ambas as partes entendem que não há mais necessidade do contrato administrativo e vai haver a rescisão. Né? A possibilidade da rescisão judicial, essa vez existe sempre em qualquer instância, seja no direito privado, no direito público, no contrato administrativo ou no contrato entre particulares, normalmente vai haver a possibilidade da rescisão judicial, o que vai ser diferente com o contrato administrativo. E as alterações no contrato administrativo, como é que elas podem acontecer? Também de forma unilateral, a própria administração vai, por sua única e exclusiva vontade, sem necessidade da intervenção do judiciário, poder alterar o contrato administrativo, né? Porque é chamado fato do príncipe, onde a administração, não enquanto parte no contrato, mas enquanto administração pública mesmo, ela vai haver uma alteração, por exemplo, uma questão externa ao contrato, mas que vai interferir diretamente no contrato. O exemplo que a gente sempre dá é, por exemplo, aumento da carga tributária. Aquilo vai onerar aquele contrato, vai onerar aquele contratado ali, ou aquele contratante, e não vai alterar muitas vezes em nada o contrato, a não ser que tenha um desequilíbrio financeiro e econômico no contrato, não vai alterar em nada o contrato. Tem também o fato da administração, quando a própria administração realiza essa alteração por previsão legal, ou seja, a possibilidade de uma ampliação do objeto daquele contrato ali, por exemplo. E, por fim, há a possibilidade de alteração econômica, que vem da teoria da imprevisão, onde as partes não têm como prever aquela situação. Uma situação, por exemplo, de uma calamidade pública, né, de uma enchente ou de um desabamento. Naquela situação ali não há a possibilidade das partes preverem aquela situação. Então, vai poder haver uma alteração do contrato administrativo em função da teoria da imprevisão. E é isso aí, pessoal. Vamos
Não, por hoje. O nosso curso aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no site que a gente vai respondendo, assim, tem sugestões e críticas do curso. Muito obrigado e até a próxima.